E é com muito prazer que eu recebo hoje no Muda Mundo Tamo Junto a professora Flávia de Oliveira Ribeiro, é professora de Esteio, da Rede Municipal de Esteio, da Escola Santo Inácio, uma velha conhecida, não, né? Mas uma conhecida assim de bastante tempo do Muda Mundo, já participou do projeto, já tivemos outras oportunidades de nos encontrarmos, e é um grande prazer, Flávia, te receber. E eu te falava em off, e é verdade, né, antes da gente começar, que eu pensei, essa gravação nós vamos colocar na véspera de Natal, dia 24, eu quero uma coisa animada, né? Apesar de todos os desafios e dificuldades desse ano, a gente tem que se animar. E pensei, animada, já sei com quem eu vou conversar. E foi a primeira professora que eu lembrei. Obrigada, Flávia, bem-vinda. Ai, Cris, é um privilégio para mim. Na realidade, sempre foste uma referência muito importante, assim, uma mulher muito forte, alguém com quem a gente encontra empatia, a gente encontra receptividade, o exemplo. Então, meu Deus, para mim é um privilégio estar aqui, ter a tua presença, sabe, na vida da gente, na construção da história da gente, faz muita diferença. Tu muda mundos, mulher. A Flávia é exagerada em tudo. Flávia, como é que a gente está agora quase no finalzinho do ano? Como é que foi esse ano tão diferente, tão desafiador? Como é que foi para a professora Flávia enfrentar esse 2020? Então, iniciamos o ano normalmente, né? Cheia de ideias, de projetos. Ganhamos o ano passado em Pernambuco uma premiação numa feira de ciências, né, na FenaCity. A gente, inclusive, esse ano iria para Dubai, então a gente tinha muita expectativa, muita ansiedade em concluir etapas, iniciar novas etapas, né, principalmente na iniciação científica. E veio a pandemia. E agora? E os ajustes? Como fazer as coisas funcionarem? Mesmo antes do município dar esse start, vamos fazer tudo de forma à distância, online. Eu já iniciei, eu já tinha grupos, né, no WhatsApp com os alunos. Então, aquelas turmas que eu não tinha, fui formando os grupos logo em seguida, quando fomos para casa. 19 de março, iniciaram as minhas atividades de iniciação científica. Vocês estão em casa, tem mais tempo, não tem outras coisas para fazer, então vamos começar a fazer o anteprojeto, vamos começar a organizar ali esse projeto de pesquisa. E aí foram, né, várias aulas, até o município desencadear, dar esse start, não, a escola toda vai funcionar nesse formato. Então, eu acho que ali eles já sentiram a coisa, assim, né, de começar a trabalhar dessa forma virtual, da gente se comunicar pelo WhatsApp, de tirarem as dúvidas. Eu acredito que tenha sido para eles um bom ensaio. Logo em seguida, vieram as atividades à distância. E eu comecei a pensar que estava na hora de eu rever também essa questão da língua portuguesa. Tá? Qual o sentido de se trabalhar gramática num movimento desses? Por que eu vou dar exercícios de gramática? E então comecei a trabalhar de forma bem interpretativa, né, na construção, que eles deveriam, no caso, construir hipóteses, deles construírem argumentos, e de trabalhar temas atuais, polêmicos, diferentes daqueles que eles estavam acostumados, não que eu não trabalhasse, mas porque tem uma rotina diferente, tu vai inserindo da forma que dá. Então, vamos trabalhar dessa forma. E surgiu, no primeiro movimento, a questão da própria pandemia, como eles estavam encarando isso, como eles estavam sentindo esses primeiros movimentos. Então, fiz um texto sobre a questão da Covid e pedi para que eles pontuassem, né? Quais as coisas boas, quais as coisas ruins que naquele momento eles estavam enfrentando.
Então, a gente já teve um levantamento de dados sobre as estruturas dos alunos, né? As questões emocionais, as questões físicas, as dificuldades e quais conquistas que eles tiveram com esse movimento. Por quê? Porque a Covid também trouxe essa coisa da gente ocupar o espaço interior. Eu preciso me resolver, eu preciso me achar, né? E a gente poder refletir mais sobre a vida, a rotina da gente no dia a dia. Num texto, logo que surgiu a questão do George Floyd, né? Eu vi assim, que eles precisavam encontrar... Claro que durante o período de aula, aquela coisa toda, a gente faz essas intervenções com a comunidade e tal, mas conversar com pessoas que pudessem trazer para eles essa relação eu, pessoa, e o racismo, né? Então, 4 negros, 4 personalidades da cidade, né? Um professor, uma ativista, uma agente comunitária, o Rafa, né, do Rafage, aqui da Casa do Hip Hop. Foram 4 pessoas que vieram trazer o seu depoimento. Então, a gente criou o Deixa que eu falo, que não era um espaço necessariamente que ia pontuar uma determinada situação, mas que ia trazer esse envolvimento pessoa para eles, e que eles poderiam, naquele movimento, fazer intervenções. E aí o Rafa chegou para mim e disse assim: Flávia, nós temos os 17 objetivos da ONU, era uma coisa legal de trabalhar isso com os alunos. Nessa história de interpretação, e deixa que eu falo, convidar pessoas para que conversassem com eles sobre a abordagem que a gente estava trabalhando, esse movimento do Deixa que eu falo se uniu a um outro movimento que a escola já possui, que é o movimento de protagonismo, que eu já trabalhava com eles também, e com a nossa supervisora, né, que era a Sabrina, a Mari, que era a nossa orientadora, e sempre com o apoio da direção, né? Então, o Marco e a Babi sempre foram fundamentais. Por quê? Porque a gente chega com as loucuras, eles apostam nas loucuras da gente. E aí, então, surgiu o Deixa que eu falo. E isso tudo fez uma mudança muito grande na vida dos alunos, na minha vida e nas rotinas à distância, né? Da escola, dos professores, porque os professores começaram a participar desse movimento também, ganhando certificação expedida pela escola, com autorização da secretaria, para contar como horas, né, complementares, assim. Então, foi um movimento muito legal. A gente não imaginava que ia... Tivemos a grata satisfação de contar com o Chris Osterman. Tu acredita nisso? Foi maravilhoso. Trabalhando os objetivos da ONU, né? Que foi maravilhoso. Então, fizemos vários movimentos. Foi um ano atípico, foi um ano difícil, mas também foi um ano de superação e de reinvenção dessa história toda. Me ajuda a pensar, Flávia, a partir do teu relato, né? O que vocês forjaram foi uma forma... Bom, o que está posto é isso, é uma pandemia, né? Os alunos não vêm para a escola e a gente precisa seguir. A gente precisa manter o vínculo, a gente precisa, né, trabalhar com eles. E eu preciso, mais do que isso, romper com aquele jeito que eu tinha. Mesmo que o teu jeito não fosse, talvez, tão tradicional, era uma rotina, né? Então, eu tenho que romper com isso, porque eu tenho que chamar a atenção do meu aluno, isso tem que fazer sentido para ele, e essa é, sim, uma oportunidade para a gente refletir sobre esse mundo que a gente vive. Isso que tu falou, né? A gente entrar para dentro e o que está acontecendo? O que é essa pandemia? É resultado do que a gente faz com o planeta? É uma questão ambiental importante? Eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Foi isso que vocês provocaram nessas crianças, né? E muito a partir, eu acho muito lindo isso, parece uma coisa tão óbvia, mas eu vejo que às vezes os professores, as escolas têm dificuldade de fazer, que é a partir da realidade do aluno. Então, qual é a liderança que eu tenho aqui, do lado da minha porta, na minha comunidade, né? Quem é que eu conheço aqui, onde eu moro, que faz a diferença, que pode ser um exemplo que eu posso levar para conversar com os meus colegas, né? Quais foram os resultados disso? Assim? Pelo teu sorriso, eu acho que foi bem bacana, né? O que tu
que tu diria que funcionou? Que parece tão simples falando, mas é um repensar mesmo, né, Flávia? Não foi tão fácil assim. Na realidade, assim, ó, Cris, eu tenho a grata satisfação de conhecer muitas pessoas, né? Pessoas que fazem parte do meu convívio, eu participo muito das ações da comunidade, da cidade, sempre procurei essas relações, né? Lembro que uma vez comprei uma bota dessas de chuva, assim, porque quando o aluno não ia para a escola, eu botava, e chovia muito, aquela coisa, queria saber o que estava acontecendo, enfiava a bota e ia, né? E nisso a gente acaba conhecendo pessoas maravilhosas, histórias maravilhosas. Muitas vezes os próprios alunos têm vergonha de dizer onde é que eles moram, como eles vivem, e é um motivo de orgulho, eu acredito, né? Tu tem a tua história, tu tem que te orgulhar dela, e tu tem, sim, que partir desse ponto para se espalhar e para ganhar esse mundo, né? Esse universo. Essa situação toda movimentou eles muito, no sentido de me questionarem determinadas coisas, de se verem em determinadas situações, em se tornarem agentes construtores, né, dessa história que partiu dessa conversa. Então, mas professor, eu posso? Ah, mas é possível? E porque tudo começou com uma conversa, né? Inclusive o Tiago da cervejaria ali do porcaria, agora não vou lembrar, os implicantes, eu acho. Bom, o Tiago veio com essa questão do negro que possui um negócio e que passa por Porto Alegre, que é encabeçada por duas pessoas, por dois negros, né? Que houve todo um. Também não lembro o nome, mas só. Na realidade, é um negócio familiar, né? E tudo isso desencadeou da situação ali do George Floyd, né? A situação deles depois e da pandemia, foi tudo meio que junto. E ele trazia essa história de construção e que as personalidades negras estampadas nas latinhas das cervejas, né, tinham para ele um significado histórico. Os alunos trouxeram sugestões, né, de personalidades, questionaram quem era o mais importante para fazer parte desse contexto. Ou seja, isso, claro que a gente não diz assim, houve uma mudança, né? Até porque a gente não tem essa capacidade de perceber nesse momento que a gente vive, né? Mas a gente vê que eles ganharam novas perspectivas e que eles se interessaram por determinadas coisas. Foi nesse movimento que, quando eu entrei com o assunto dos 17 Objetivos da ONU, né? Eu pensei, o que eu vou fazer? Vou fazer uma interpretação de texto sobre isso? Como é que eu vou trabalhar isso com ele? E aí, a atividade foi muito simples, muito simples. É o objetivo, o que eu posso fazer e o que a minha cidade pode fazer. O que ela pode, né? Existe, o que existe em Esteio que a gente pode construir observando esses objetivos. E aí as construções foram maravilhosas. Eles começaram a rever os seus próprios comportamentos, o que eu, como agente, né, posso fazer, né, agente da minha vida, agente, né, dentro da minha comunidade, o que eu posso fazer para tornar isso possível. Coisas que eu não pensava, coisas que eu não imaginava, que construções que eu posso fazer. Então, eles construíram documentos individuais e depois, nas aulas pelo Google Meet, a gente elaborou um documento, porque daí me veio a ideia assim, vamos levar isso adiante, vamos fazer com que essas ideias, que são maravilhosas, simples, práticas, bem objetivas, pontuais,
elas cheguem até o governo, né? Então, nós construímos um documento único pelo Google Meet e já pedi o agendamento para o nosso prefeito aqui, e quero entregar para ele uma cópia desse material, para que a gente acompanhe essas ações em 2021. Ou seja, já estou puxando o gancho lá para o ano que vem, né? Vamos continuar trabalhando, não vai ficar assim. Vamos amarrar essa história, né? E vamos ver o que a gente pode, dentro desse movimento, também contribuir de alguma forma, né? Então, eles se veem mais agentes, mais integrados com esse movimento de vida que existe na volta deles. A gente trabalhou sobre a questão da beleza, né? A questão do eu. A gente trabalhou a construção assim de outras identidades que também fazem parte do universo, né? De leitura, de literatura, como história em quadrinhos, por exemplo. Então, a gente fez vários movimentos para tentar fazer uma desacomodação desse interior, desse íntimo, né? Por quê? Porque era uma situação muito íntima, era cada um dentro da sua casa, né? Era a professora dentro da casa dela, e trazer essas realidades para outras realidades, né? Então, a realidade da professora para os alunos para a professora, de uma forma diferente. E aí trabalhar isso tudo para construção de algo que faça com que eu me veja gerando esse movimento, gerando essa possibilidade, e eu, com 14 anos, como eles têm, né, 14, 15 anos, eu também posso fazer alguma coisa, eu não preciso ficar esperando pelos outros, existem outras possibilidades, né? Então, abrir demais. E aí fecha, Cris, com uma coisa que eu penso muitíssimo, desde sempre, enquanto professora. Como a gente amarra a capacidade desses alunos a determinados conteúdos, aquela necessidade de conteúdo, eles são tão jovens, eles estão em processo de formação, a gente tem um ensino médio para isso. Português trabalha todas as classes das palavras, trabalha todas as orações e não sei mais o quê. Tudo no ensino de médio, eles veem tudo de novo. O que a gente precisa nesse ensino fundamental? É trabalhar a leitura, é trabalhar a interpretação, é fazer com que eles peguem gosto pela coisa, onde eles encontrem caminhos. E é uma disciplina que ela acaba gerando um movimento positivo em todas as outras disciplinas. A partir do momento que um aluno passa a ter a leitura, né, como um elemento importante na sua vida, que ele pode, daquela leitura, tirar argumentos, sustentar ideias, gerar novas ideias e novas possibilidades, que eu possa discutir com o meu colega essas questões, como ele enxerga aquela situação, como eu posso, de repente, trabalhar essa ideia comigo também, sabe? Ou seja, não existe só um viés, existem muitas possibilidades. A partir do momento que eu gero isso para o aluno, que eu dou essa oportunidade para ele, eu estou gabaritando ele em qualquer disciplina, para qualquer outra situação. Os professores são agentes importantes, sim, né? A gente é muito importante, mas gerar pessoas capazes de pegar uma gramática no ensino médio, ler e ter um entendimento de qual é aquela função sintática, qual é aquela função morfológica, por que as coisas acontecem dessa forma, meu Deus do céu, tu está possibilitando para essa criatura um mundo infinito de possibilidades, né? Tu não está limitando ele a ficar ali grudadinho naquilo ali. Sim, conhecer aquele conteúdo sem saber o que fazer com ele, na verdade, né? Sim, exatamente. Flávia, será uma nova Flávia? O que a gente pode esperar? Porque inovação em sala de aula, assim, esse compromisso com a cidadania, né? Se eu tivesse que talvez sintetizar o teu trabalho, que é um compromisso assim mais importante, né? Claro que o conteúdo, mas mais importante de tudo esse conteúdo é eu inspirar essa criança a ser leitora, a ser crítica,
e a se entender importante, responsável. Eu, sim, eu tenho 14 anos, mas eu vou entregar uma carta para o prefeito dizendo o que eu quero que ele faça, mas também o que eu vou fazer. Porque também só cobrar não é, né? A gente tem que... Esse processo é um processo de cidadania. Eu também sou responsável, né? Eu moro nesse lugar e eu quero mudar esse lugar, né? E a escola pode formar esse cidadão que vai dizer, eu quero um mundo diferente, eu quero mudar, eu não quero sair daqui para morar lá e ter uma vida melhor, eu quero mudar aqui onde eu estou, né? E esse é o trabalho que tu está fazendo. O que vai mudar em 2021 a partir dessa experiência? O que tu acha que fica? Assim, qual é o, digamos, legado, né, dessa pandemia? A tecnologia, a aula vai ser híbrida? Tem coisas que vocês descobriram que é muito legal de fazer em função da tecnologia que vocês vão usar? O que tu acha que muda? Digamos, né, que temos vacina, né, logo, e que todos sejam vacinados, enfim, e que a gente possa retornar ao presencial, porque sem dúvida a escola é presencial, né? Assim, eu pelo menos não quero imaginar uma escola agora, então agora a gente não se encontra mais, não, agora a gente vai se encontrar muito. Mas o que fica dessa pandemia, desse aprendizado todo para 2021? Tu sabes que é assim, a gente nunca sabe exatamente, a gente mais ou menos se organiza. E a vida vai tratando de trazer as coisas, né? Eu acho que 2020 me despertou algo que eu já fazia, mas eu fazia de uma forma, como vou te dizer, discreta. Bom, se bem que eu não consigo ser discreta mesmo nunca, né? Não adianta. A pessoa aqui não adianta. Meu padrão era... Tem muito. Eu sempre contei histórias, né? Então, por exemplo, existe a questão da contação de histórias para os alunos pequenos, é uma coisa que é comum, né? Que a gente toma como prática pedagógica. E eles vão perdendo esse gosto pela leitura, essa integração com a leitura, assim, já ali, ó, sexto ano, por ali a coisa já... Eles se julgam adultos, que eles não precisam que alguém leia para eles, né? Mas eu sempre li, sempre li. E sempre entrei com as discussões mais malucas, como eu sou mesmo, né? Então, pegávamos, por exemplo, a Missa do Galo. É um menino que conta uma história, o menino tem 17 anos, né? A gente estima. E aí existe uma mulher mais velha que entra na história, e ele vai contando que essa mulher, ela talvez, Machado de Assis, né? Que talvez ela esteja ali interessada nesse menino, e eles vão vivendo aquela noite da Missa do Galo numa situação assim bem machadiana, é ou não é, talvez seja, talvez não seja. Então, eu começo contando a história, antes de contar a história, já começo o trabalho dizendo assim, tá, e aí? Esse guri tá viajando, ou essa tia tá afim mesmo, né? E eu vou contando a história para eles, vou fazendo, eles vão fazendo as intervenções, que eles não estão entendendo determinadas situações, e a gente sempre escreve uma carta para esse menino, questionando a atitude dele, ou dando conselhos. Então, e a carta é uma coisa que a gente não tem mais prática de fazer, né? Então, eles entram num outro universo. Eu acho que a contação de história para os maiores é importantíssimo, né? Contos, poesias, né? Crônicas, fazer com que essas histórias, essas diferentes histórias, ganhem uma nova significação na vida deles. Até porque, é como eu digo para eles, né? Livro funciona assim. Vai lá, olhou para ele, gostou do título, deu uma lidinha ali, curtiu, pega, né? Vai lendo, vai se interessando ali ou não por aquilo que está sendo narrado, ali que está sendo contado, está sendo descrito. Gostou? Vai com tudo. Não gostou? Fila anda, né, meu? Escada rolante, vamos partir para outro.
Eu não gosto de tudo que é tipo de literatura. Eu tenho as minhas preferências. E eles têm que descobrir qual é a preferência deles. Então, trabalhar essa situação de possibilitar não aquela forma assim, não, porque assim, tem que ler os clássicos, porque tem que gostar de determinada coisa, se não gosta disso, não. Não é uma pessoa culta, onde já se viu. Tá? Então, que eles tenham e criem interesses nisso. Eu acho que 2021, para mim, vai ser assim, muito importante, porque eu vou intensificar muito mais isso. Outra coisa que é importantíssima é que essa participação dessas pessoas nesses movimentos de fala trouxe para eles também a necessidade de conhecer a escola, né? de gerar ações, porque gerou-se um movimento de empatia, de amor ali, que a gente está trazendo para 2021 com muita vontade de partilhar mesmo. A Cota, né, que joga aí no Grêmio, que foi uma das nossas falantes aí nesse nosso processo, já disse, vai pegar as gurias do time, vai levar para a escola, vamos fazer uma interação com a educação física lá, vamos fazer um campeonatinho, vamos ensinar os meninos a jogar bola, as meninas, vamos dar umas táticas diferentes lá. Então, trazer essas pessoas também que foram de forma virtual importantes, né? Eu acredito que todas essas ações que a gente se tornou responsável agora com a concretização desse documento da Agenda 21, elas também vão se intensificar, talvez trazer isso para dentro da escola, gerar movimentos com as outras turmas, com os alunos das séries que não participaram desse movimento, né, que não eram meus alunos, mas explicar para eles o que acontece, como acontece, o que a gente pode fazer, né? Tentar disseminar isso, né? Largar sementinhas aí para ver o que rola. Então, tem muitas ideias, né? E não sei se eu vou dar conta de tudo, mas que eu acredito. Existem muitas possibilidades, né, Cris? A gente, enquanto professor, enquanto a gente agente desse processo, né, pedagógico e tal, a gente não dorme direito sem associar as coisas e a gente não vive direito sem pensar, olha, isso eu posso usar. Não, mas aqui, nossa, fizeram isso lá, né? E é claro que a gente teve uma construção onde isso também foi nos gerado, né? O Muda Mundo foi uma dessas ações, assim, que também nos tirou, nos desacomodou. Então, eu preciso também de processos de formação, eu também preciso me atualizar, me manter atualizada, me preocupar com essa comunidade para ver como as coisas estão andando, porque essa é a minha função, né? Porque tem muito professor que diz assim, não, minha função é ensinar, né? E aí, vamos atrás, o que é esse ensinar, até que ponto eu sou responsável por... É como um grande administrador de uma grande empresa dizer assim, não, minha função é administrar. Né? Não, tu tens outras funções além. Né? A gente vai num médico, e quando o médico não olha para a gente, diz assim, mas nem me olhou no olho. O que os nossos alunos falam da gente? Quando a gente olha para eles assim, né? Aqui, pega o caderno. Então, a gente tem, sim, muitas atribuições, muitas responsabilidades, e a gente escolheu estar nesse espaço. Então, façamos a nossa parte. Né? Maravilhosa. E, Flávia, assim, eu tenho certeza, cada vez mais, que o que mais ensina é o exemplo, né? Então, se eu, como aluno, me deparo com uma professora como a Flávia, que lê, que brilha nos olhos quando traz um assunto, que busca argumento. Nossa, isso mobiliza, né? Que fica feliz porque foi na comunidade, que trouxe uma pessoa. Isso ensina muito, né? Isso educa muito, né? O que a gente está sinalizando para essa criança, né? Como a gente gostaria que eles também fossem, né? Com cidadania, com protagonismo, com responsabilidade. Isso é muito bacana, porque discurso pode ser lindo, mas se ele não tiver associado à prática, não rola, né, Flávio?
Sim. Eu vou deixar para o final uma boa notícia, tá? Mas antes eu queria saber o que tu deixaria de mensagem nessa véspera de Natal, né, para os colegas professores no Brasil inteiro, que passaram um ano desafiador, talvez um ano em que as pessoas comecem a valorizar mais o professor, que tem muita família, que ficou em casa. Meu Deus, que falta o professor faz? Como é que eu ajudo o meu filho, né? Que recado, né, tu deixaria assim para os teus colegas? Eu sei que é meio chavão, né? Eu sei. Acreditar naquilo que a gente faz, acreditar nas potencialidades que a gente tem. Muitas vezes a gente não tem os resultados que a gente espera, muitas vezes a gente não tem aquele número massivo de pessoas que te dão, né, uma resposta com relação àquilo que tu te propõe a fazer. Mas não desistir disso, acreditar nisso. Às vezes o resultado não está ali naquele instante que a gente quer. A gente tem que ter paciência de esperar. Por quê? Porque muitos dos frutos a gente vai colher muito tempo depois, quando a gente vai encontrar esses alunos na rua e eles vão trazer essas memórias maravilhosas da escola e o que isso fez, né, com a vida deles e o quanto isso foi importante para eles. Porque isso é importante. É importante que eles lembrem do lar onde eles vivem, é importante do lugar onde eles aprendem, eles passam muito tempo da vida nas nossas mãos, né? Ter esse olhar e acreditar nas coisas empreender em algo que a gente acredita, em que a gente está disposto a fazer. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. É a gente se entregar mesmo, é amor, entende? Se entrega, deixa a coisa rolar. As ideias vêm, conversem muito, distribuam essa vontade de ensinar, não só aquilo que está na cartilha, mas aquilo que está no coração de cada um. Né? Do motivo que fez com que, em algum momento da vida da gente, a gente escolhesse essa profissão. Porque uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos: trabalho, inevitável. Mas existe um trabalho que vai te dar prazer. E que tipo de reconhecimento que tu quer? Né? É o amor, é o retorno disso tudo de uma forma feliz, onde tu possa viver, usufruir disso tudo? Ou é só dinheiro, é só ganância, é só eu quero estar lá no topo? A gente pode estar no topo de muitas formas, né? E quando a gente está no topo do coração de um adolescente, de uma criança, que a gente cativa, não tem topo melhor, né? É só escalável. Bom, a boa notícia, Flávia, é que ano que vem, né, nós vamos ter o patrocínio das empresas Embeta, que é um patrocinador de muitos anos do Muda Mundo, e eles estão de stay, né? Eles estão de stay. Já me pediram para a gente desenvolver o trabalho aí em Esteio. Então, vou ter o prazer, quero levar o teatro para Santo Inácio, né, e para outras escolas. E quero contar com a tua presença de novo. O Muda Mundo ele é mais voltado para professores e crianças de primeiro ao quinto ano, mas com certeza nós vamos fazer um trabalho bem legal juntas, Fábio. Conta comigo, Cris. Estou muito feliz com isso. Grande investimento dessa empresa aqui esteiense. Não tem notícia melhor, assim, que me deixe mais feliz. Estou bem feliz. Estou só pela vacina, para a gente fazer tudo com muita segurança, né? E eu tenho dito vários municípios que nós não fomos em 2020, em função da pandemia, mas que nós vamos com certeza em 2021 e com um caráter de celebração, né? Para a gente estar junto, para a gente reforçar os valores, né? Que nos unem e que foram tão importantes em 2020, né? Como respeito. Acho que todo mundo se deu conta o quanto a gente precisa um do outro, né? E que juntos nós somos muito mais poderosos, né? Muito mais fortes. Então a gente vai celebrar os valores, oferecer teatro para as crianças, com segurança, vai ser uma grande festa, tenho certeza disso. E eu quero E Esteio está nesse mais feliz ainda.
Que bom! E eu quero te propor uma coisa. Os meus alunos, tá, de 8º e 9º anos já desenvolveram no ano passado e iriam desenvolver esse ano, então existe uma determinada tradição dos meus alunos, é que eles contem histórias para os pequenos, tá? Para o prézinho, para o 1º ano, 2º ano, eles escolhem uma história, eles encenam, eles se organizam para montar isso, e eu gostaria muito de prepará-los, né, de acordo com as tuas abordagens, com todo o teu material, prepará-los para fazer uma intervenção junto. O que tu acha? Vamos fazer isso. Vamos! No Santo Inácio, não só livros do Caio Ritter, né, que são as 6 histórias do Mudamundo, mas também com o grupo de teatro, Real Fantasia, o Grupo Mineiro, que é nosso parceiro, que são maravilhosos. A gente pode fazer um encontro com os teus alunos, até para trocar dicas de como ensinar, de como fazer, de como contar. Vamos acontecer, com certeza. Meu Deus, é o meu presente de Natal. É o meu presente também. E eu espero que sejamos os professores, né, para a gente compartilhar boas ideias, boas iniciativas, e essa esperança, né, que um mundo melhor, um mundo diferente, depende da gente também, e cada um pode fazer a sua parte, e um pouquinho que a gente faz já é muito. Flávia, obrigada. Bom Natal, bom ano. Até 2021, que nos aguarde. Que nos aguarde. Até 2021. Tudo de bom para ti, minha linda. Te amo. Obrigada. Beijo também.